Acredite ou não, Van Gogh criou magia de um hospital psiquiátrico. Em 1889, o famoso artista Vincent van Gogh se internou voluntariamente no Hospital Psiquiátrico de Saint-Paul-de-Mausolée, em Saint-Rémy-de-Provence, França, em busca de alívio para seus problemas mentais. Durante sua estadia, ele olhava pela janela do seu quarto, onde a paisagem fascinante inspirava sua imaginação. Essa vista se tornou a base para sua famosa pintura Noite Estrelada, que retrata um céu hipnotizante com nuvens em espiral, tons de azul vibrantes e estrelas brilhantes. É incrível como Van Gogh combinou a realidade com as emoções, transformando seus sentimentos turbulentos em uma obra de arte impressionante. Cada pincelada revela suas experiências internas, mostrando a beleza no meio do caos. Hoje, Noite Estrelada é considerada uma das pinturas mais amadas da história da arte, lembrando-nos que a criatividade, muitas vezes, surge em momentos de profundas provações pessoais. Não é surpreendente como a arte conecta nossas experiências? Gargiulo, um criminoso notório, aterrorizou comunidades na Califórnia e em Illinois, de 1990 até 2008. Ele ficou famoso por uma série horrenda de crimes, onde perseguia jovens mulheres, invadia suas casas e as atacava brutalmente com uma faca. Entre suas vítimas estava Ashley Elloran, namorada de Ashton Kutcher na época, assassinada em 2001. Esse trágico caso chamou a atenção para o grave problema do assédio e da violência contra as mulheres. Os atos horríveis de Gargiulo chocaram a sociedade, gerando discussões sobre segurança pessoal e justiça criminal. As medidas de segurança nas residências foram revistas e campanhas de conscientização surgiram para ensinar as pessoas a reconhecer os sinais de assédio. No final, a prisão e o julgamento de Gargiulo destacaram a importância da persistência na busca por justiça, lembrando-nos de que, mesmo diante do horror, a esperança e a segurança podem prevalecer. Prepare-se para se surpreender com as incríveis línguas dos girafas. Você sabia que a língua de uma girafa pode chegar a cerca de 21 centímetros de comprimento? Essa ferramenta impressionante permite que esses gentis gigantes alcancem os altos galhos da savana africana e arranquem folhas saborosas, até mesmo de árvores espinhosas, sem se ferir. Suas longas línguas são adaptadas para navegar em ambientes espinhosos, mostrando como eles evoluíram bem para viver em seu habitat. Curiosamente, a língua da girafa é de cor roxa escura, o que tem um propósito prático. Ela ajuda a proteger a pele delicada contra queimaduras solares durante longas horas de alimentação sob o sol escaldante. Ao usar suas línguas para arrancar folhas dos galhos, as girafas também desempenham um papel importante em seu ecossistema, moldando a vegetação e influenciando outras espécies que vivem nas proximidades. Não é incrível como a evolução dotou esses majestosos seres com características únicas para a sobrevivência? O que realmente afeta a transparência dos impostos na Austrália? Cada vez mais pessoas pedem informações mais claras sobre os gastos tributários, ou seja, sobre os benefícios ou deduções financeiras que o governo oferece. Na Austrália, muitos cidadãos pagam impostos não apenas através do salário, mas também em compras do dia a dia, como alimentos e gasolina. No entanto, muitos sentem que não sabem como esse dinheiro é realmente utilizado. Com o aumento da conscientização dos australianos sobre essa questão, eles exigem mais transparência do governo. Isso significa que querem ver como exatamente seu dinheiro de impostos é gasto, em escolas, saúde ou projetos de infraestrutura. Com o crescente interesse público, a esperança de que os líderes trabalhem para criar relatórios mais claros sobre os gastos do orçamento, para que os cidadãos possam acompanhar como suas contribuições apoiam serviços importantes. A maior transparência pode mudar nossa percepção sobre os impostos em geral. Muita gente pensa que jogar fora sacolas plásticas biodegradáveis é tão simples quanto descartar as comuns, mas não é bem assim. Essas sacolas são feitas para se decompor ao longo do tempo, mas precisam de condições adequadas para isso. As compostagens industriais oferecem a temperatura e a umidade necessárias para a decomposição. Quando essas sacolas vão para o lixo comum, muitas vezes acabam em aterros, onde podem levar anos para se decompor. Até deixá-las do lado de fora não ajuda, pois na natureza elas podem se decompor muito lentamente. Isso pode causar poluição plástica prejudicial.
Para realmente aproveitar as sacolas biodegradáveis, é importante entregá-las em centros de compostagem comerciais ou verificar se há programas de reciclagem especiais na sua comunidade. Assim você não só reduz o desperdício, mas também ajuda a proteger o meio ambiente. Acredite ou não, mas lagos podem ferver profundamente sob a terra. Em algumas regiões vulcânicas, como Dominica, os lagos podem atingir temperaturas impressionantes de cerca de 92 graus Celsius. Esse fenômeno é observado no famoso Lago Fervente, uma maravilha natural que atrai turistas e cientistas. As altas temperaturas do lago são causadas pela energia geotérmica proveniente do vulcão próximo. Isso cria um ecossistema único, onde a água está sempre mudando, o vapor sobe e bolhas se formam na superfície. O calor extremo torna o ambiente severo, mas fascinante, sustentando formas de vida mínimas que se adaptaram a essas condições. O Lago Fervente não é apenas um espetáculo incrível. Ele reflete as poderosas forças sob nossos pés que moldam a Terra. Estudar como esses processos geotérmicos funcionam pode nos ajudar a entender melhor a geologia do nosso planeta. A pesquisa em regiões vulcânicas como essa não apenas revela a beleza da natureza, mas também destaca os processos dinâmicos que ocorrem nela, lembrando-nos da natureza imprevisível, mas emocionante, da Terra. Quantas mais maravilhas estão escondidas sob a superfície. Você pode acreditar que mulheres processavam seus maridos por impotência? No século XVI, na França, ocorreu essa surpreendente situação jurídica que deu às mulheres a chance de contestar seus esposos no tribunal. Se uma mulher suspeitasse que seu marido era impotente, ela podia entrar com um processo exigindo uma confirmação oficial da incapacidade dele para a atividade sexual. O processo era bastante incomum, envolvia exames minuciosos realizados por um grupo de padres e parteiras que avaliavam as capacidades reprodutivas do homem. Essa prática jurídica única não se limitava apenas a ofensas pessoais, tinha também consequências sociais, permitindo que as mulheres defendessem seus direitos e buscassem o divórcio se seus maridos não conseguissem cumprir suas obrigações conjugais. Embora isso possa parecer estranho hoje, essa prática reflete as complexas relações no casamento e os papéis de gênero do passado. Levanta questões interessantes sobre as normas sociais da época e como as mulheres lidavam com sistemas jurídicos que muitas vezes eram contra elas. Imagine o que isso diz sobre as dificuldades e expectativas dos casamentos daquela época. Por que Atena tem uma coruja? Na Grécia Antiga, a sábia deusa Atena frequentemente carregava uma coruja no ombro, simbolizando sabedoria e perspicácia. Não é apenas um acessório fofo. A coruja representa a habilidade única de ver a verdade que outros podem perder. Atena, venerada como deusa da sabedoria, estratégia e guerra, incorpora qualidades de inteligência e clareza. O olhar atento da coruja era considerado uma metáfora para a compreensão necessária, tanto em batalhas quanto na tomada de decisões. Essa conexão estreita fez da coruja um poderoso símbolo em moedas antigas e na literatura, representando conhecimento. Mesmo hoje, a coruja é associada ao aprendizado e à inteligência. A relação entre Atena e a coruja mostra como as culturas antigas frequentemente usavam animais para expressar ideias complexas, lembrando-nos de que os símbolos podem carregar significados profundos que ressoam ao longo da história. Prepare-se para se surpreender com o incrível reinado de Hatshepsut. Hatshepsut não foi apenas uma faraó. Ela foi a quinta governante da poderosa Deshtukseta dinastia do Egito e a segunda mulher a governar o Egito sozinha. Seu reinado, que durou de aproximadamente 1479 a 1458 a.C., é um capítulo fascinante na história do Antigo Egito. Hatshepsut é especialmente conhecida pela expansão das relações comerciais, que fortaleceu significativamente a economia do Egito e trouxe produtos exóticos de terras distantes. Ela organizou ousadas expedições comerciais para lugares como Punt, de onde seu povo retornava com tesouros valiosos, como ouro, marfim e especiarias. Além do comércio, Hatshepsut foi uma construtora notável, encomendando templos impressionantes, incluindo seu magnífico templo em Deir el-Bahari. Esta estrutura impressionante não apenas celebrava suas conquistas, mas também servia como um testemunho duradouro de sua liderança. Como ela conseguiu ascender ao poder em um mundo tão masculino? Prepare-se para se surpreender com a rica história da Maratona de Boston. A Maratona de Boston, realizada anualmente desde 1897,
É um símbolo de resistência e espírito esportivo que inspirou gerações. Começando com apenas 15 corredores, hoje atrai atletas de elite e amadores entusiasmados de todo o mundo. Este evento prestigioso leva os participantes pelas pitorescas ruas de Boston, onde enfrentam a famosa Heartbreak Hill, uma subida desafiadora que testa os limites físicos e a força mental. Espectadores se alinham ao longo do percurso, criando uma atmosfera eletrizante, enquanto milhares torcem pelos participantes, incorporando o espírito da cidade. Importante destacar que a maratona também foi um farol de progresso social. As mulheres só puderam competir oficialmente a partir de 1972, marcando um momento significativo na história do esporte. Após os trágicos eventos de 2013, quando aquela corrida foi atingida por uma tragédia, a resiliência da comunidade brilhou intensamente, unindo as pessoas em apoio mútuo. A cada abril, este evento único promove a camaradagem entre locais e visitantes, celebrando não apenas triunfos atléticos, mas o indomável espírito humano, o que torna a Maratona de Boston uma experiência tão inesquecível. Você já se perguntou por que os recém-nascidos não choram com lágrimas? É um fato surpreendente. Quando os bebês nascem, eles fazem sons de choro, mas não produzem lágrimas. Isso pode parecer estranho, mas é completamente normal. Os recém-nascidos têm canais lacrimais, mas eles não estão totalmente desenvolvidos ao nascer. Em vez disso, eles expressam suas necessidades com sons, como soluços ou gritos, sinalizando fome, desconforto ou desejo de atenção. Com o tempo, geralmente em algumas semanas ou meses, esses canais se desenvolvem e começam a produzir lágrimas. Portanto, embora isso possa parecer um pouco estranho, os primeiros gritos deles são uma forma de expressar sentimentos sem lágrimas. Assim que os canais lacrimais começam a funcionar, você logo ouvirá risadas alegres, acompanhadas de lágrimas reais, em momentos de riso ou frustração. Não é incrível o jeito como os recém-nascidos crescem? Difícil de acreditar, mas atletas também ficam nervosos. Até os profissionais mais experientes, como velocistas olímpicos e jogadores de futebol de alto nível, sentem ansiedade antes de competições importantes. Essa ansiedade, muitas vezes chamada de nervosismo pré-competitivo, é completamente normal e pode ter um efeito positivo em seu desempenho. Muitos atletas perceberam que, ao aceitar seus nervos em vez de lutar contra eles, conseguem direcionar essa energia para a concentração. A preparação é fundamental. A cada treino e jogo, eles aprendem a transformar a preocupação em empolgação. Além disso, muitos utilizam técnicas como visualização, respiração profunda ou afirmações positivas para acalmar a mente antes de entrar em campo ou na quadra. Então, da próxima vez que você assistir a um evento esportivo, lembre-se de que até os profissionais ficam nervosos, e isso faz parte do jogo. Você não vai acreditar na cor da piscina vermelha na Tailândia. Este fenômeno natural incrível, localizado em Koh Samui, parece ter água brilhantemente vermelha. No entanto, isso não tem a ver com corantes ou poluição, como você poderia pensar. Na verdade, esse efeito surpreendente é criado por uma combinação inteligente de azulejos vermelhos, amarelos e laranjas, que decoram lindamente o fundo da piscina. Quando a luz do sol atinge a água, a disposição única das cores interage com a refração da luz, criando uma ilusão óptica que engana nossos olhos. Os visitantes frequentemente ficam encantados com esse espetáculo vibrante, tiram fotos e admiram a arte da natureza. A piscina vermelha se tornou um destino obrigatório para turistas que desejam experimentar algo diferente e compartilhar suas impressões nas redes sociais. Na próxima vez que você planejar uma viagem para a Tailândia, não se esqueça de adicionar esse lugar incrível à sua lista. Com seus efeitos visuais impressionantes e cores vibrantes, a piscina vermelha desafia nossas percepções e adiciona um toque de maravilha à beleza da natureza. E se eu disser que empurrar iates é uma realidade? Esse termo incomum descreve como nos distraímos facilmente com várias tarefas, muitas vezes perdendo de vista o que realmente planejamos fazer. Imagine um capitão de navio tentando chegar ao seu destino, mas se distraindo constantemente, explorando águas desconhecidas. Na nossa vida cotidiana, empurrar iates acontece o tempo todo. Você pode começar a estudar para uma prova, mas de repente se pega navegando nas redes sociais ou arrumando o quarto. Embora fazer várias coisas ao mesmo tempo possa parecer produtivo, muitas vezes é contraproducente, e nos frustramos ao perceber que não alcançamos nosso objetivo principal.
Compreender o empurrar iates nos ajuda a reconhecer nossos hábitos e nos incentiva a focar em uma tarefa de cada vez. Ao fazer isso, não só completamos as tarefas de forma mais eficaz, mas também sentimos uma sensação de realização. Então, como evitar distrações na próxima vez? Surpreendentemente, é um fato que museus podem ser obras-primas. O Museu Guggenheim, em Bilbao, Espanha, é um exemplo extraordinário de engenhosidade arquitetônica, projetado pelo arquiteto visionário Frank Gehry. Essa estrutura impressionante foi inaugurada em 1997 e desde então redefiniu o papel dos museus nas paisagens urbanas. À primeira vista, o edifício parece mais esculpido do que construído, com suas curvas onduladas e painéis de titânio brilhantes que cativam os visitantes que se aproximam. Com mais de 33 mil metros quadrados, o design fluido do museu desafia estilos arquitetônicos convencionais, convidando a uma experiência que começa antes mesmo de se entrar. Ao passar pela grande entrada, os visitantes encontram vastas galerias que exibem obras-primas contemporâneas de artistas renomados como Jeff Koons e Anish Kapoor. O Guggenheim é mais do que um refúgio para a arte, revitalizou Bilbao, atraindo turistas e impulsionando a economia local. Esta icônica instituição cultural demonstra como uma arquitetura extraordinária pode aumentar nossa apreciação pela arte e dar nova vida a uma cidade. Portanto, da próxima vez que você estiver em Bilbao, lembre-se de que sua beleza arquitetônica é tão impressionante quanto as obras de arte que exibe. Prepare-se para se surpreender com a incrível história da encanação. A palavra encanação vem do latim plumbum, que significa chumbo. Os romanos eram construtores e engenheiros excepcionais e usavam tubos de chumbo para transportar água em suas cidades. Essa inovação permitiu a construção de extensos aquedutos e sistemas que melhoraram a saúde pública e as condições sanitárias. Curiosamente, o símbolo químico do chumbo é Pb, que está diretamente ligado às suas raízes latinas. Embora os tubos de chumbo fossem ótimos para sua época, hoje sabemos que representam um risco à saúde, especialmente para crianças pequenas. Atualmente, a encanação moderna utiliza materiais mais seguros, como o cobre e PVC, para garantir água limpa em nossas casas, sem os perigos associados ao chumbo. Não é incrível como uma única palavra pode nos conectar à engenharia romana antiga e mostrar a evolução do que dependemos todos os dias? Veja algo incrível sobre a mais jovem vencedora do Oscar. Tatum O'Neal fez história em 1974 ao ganhar o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pela sua impressionante atuação no filme Paper Moon com apenas 10 anos. Essa conquista notável não apenas chamou a atenção do público, mas também garantiu seu lugar nos livros de recordes como a pessoa mais jovem a ganhar um Oscar em qualquer categoria competitiva. Imagine a emoção de ser uma criança e receber um prêmio tão prestigiado. Tatum interpretou a encantadora Ed Loggins, um papel que destacou seu talento inegável e conquistou fãs ao redor do mundo. O filme, uma mistura deliciosa de comédia e drama ambientada durante a Grande Depressão, permitiu que ela brilhasse ao lado de seu pai, Ryan O'Neal, que fez o papel de seu pai na tela. A vitória de Tatum foi revolucionária em Hollywood, gerando discussões importantes sobre a representação da juventude no cinema e inspirando futuras gerações de jovens artistas. Sua jornada extraordinária é um lembrete poderoso de que, com paixão e trabalho duro, não há limite de idade para conquistas. É verdade que George Washington era extremamente rico? Sim, George Washington foi um dos presidentes mais ricos dos USA, com bens avaliados em mais de 500 milhões de dólares hoje. Essa fortuna impressionante, especialmente para alguém do século XVIII, veio principalmente de sua herança de uma grande plantação e de investimentos sábios em terras e agricultura. Washington possuía Mount Vernon, uma vasta propriedade na Virgínia, onde cultivava culturas lucrativas como tabaco e trigo. No entanto, sua riqueza não era apenas para benefício pessoal. Washington demonstrou um forte compromisso com o serviço público, libertando seus escravos em seu testamento, o que refletia suas crenças sobre liberdade e responsabilidade individual. Essa decisão mostrou sua compreensão de liderança moral, estabelecendo um importante precedente para as futuras gerações. Sua habilidade financeira também moldou sua visão como estadista, ao reconhecer a ligação crucial entre uma economia estável e o sucesso da jovem nação. Portanto, ao pensar no primeiro presidente da América,
Considere não apenas suas conquistas políticas, mas também seu impressionante caminho para a riqueza e a influência significativa que isso teve em seu estilo de liderança. Como você acha que isso moldou suas decisões como líder? Acredite ou não, o Homem de Ferro teve um caminho difícil. Antes de se tornar o super-herói favorito que conhecemos hoje, Robert Downey Jr. enfrentou muitas dificuldades, incluindo uma séria luta contra o vício em drogas, que o levou à prisão. Sua carreira inicial era promissora, mas ele caiu em armadilhas que ameaçavam seu futuro. Muitos fãs talvez não saibam que seu ponto de virada aconteceu depois que ele atingiu o fundo do poço. Ele decidiu se reabilitar. Com muito esforço e o apoio de amigos e familiares, Downey transformou sua vida e reiniciou sua carreira, mostrando seu enorme talento em projetos como Sherlock Holmes e, claro, Homem de Ferro. Agora, ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Sua incrível história de superação inspira muitos, provando que até os desafios mais difíceis podem levar a um sucesso extraordinário. O que realmente inspira a criatividade do Dr. Seuss? O famoso autor escreveu Ovos Verdes com Presunto, usando apenas 50 palavras únicas, mostrando como as limitações podem ser poderosas na narrativa. Este livro infantil divertido, publicado pela primeira vez em 1960, conta a história de Sam I.An, que insiste para que um personagem relutante experimente um prato incomum de ovos verdes com presunto. A verdadeira mágica está em como o Dr. Seuss cria uma narrativa envolvente com um vocabulário limitado, provando que a simplicidade pode levar a uma criatividade extraordinária. Usando repetições e ritmo, ele capta a atenção dos jovens leitores, ensinando-os a experimentar coisas novas. A abordagem inovadora de Seuss não só tornou este livro um clássico, mas também inspirou escritores e educadores a pensarem fora da caixa. Então, da próxima vez que você se sentir preso, lembre-se do poder das limitações que podem estimular sua imaginação. Você já se perguntou por que os romanos amavam os mosaicos? Essas incríveis obras de arte não eram apenas belos enfeites, eram uma forma de expressar criatividade e status. Os romanos dominaram a arte do mosaico, transformando pisos em vibrantes telas com padrões elaborados. Usando pequenos pedaços coloridos de pedra, vidro e cerâmica, eles criavam cenas que iam da natureza a personagens mitológicos. Imagine-se caminhando por uma majestosa vila ou por banhos públicos lotados, admirando esses deslumbrantes padrões sob seus pés. Os mosaicos não eram apenas bonitos, mas também iniciavam conversas entre os convidados. Quanto mais complexo era seu mosaico, maior era seu status social. Esse amor por azulejos decorativos refletia o apreço dos romanos pela arte e seu desejo de impressionar os outros. Além disso, os mosaicos eram duráveis, o que significava que podiam durar séculos, nos permitindo vislumbrar o estilo artístico e a vida cotidiana da antiga Roma. Incrível, mas é verdade. Comunidades budistas estão prosperando. No Camboja, Tailândia e Mianmar, impressionantes 97% da população do Camboja e cerca de 90% na Tailândia seguem o budismo, tornando esses países alguns dos mais budistas do mundo. Essa antiga religião, baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou Buda, enfatiza conceitos como atenção plena, compaixão e busca pela iluminação. Milhões de pessoas nesses países participam de festivais vibrantes, meditam em templos tranquilos e seguem o caminho óctuplo para desenvolver sabedoria e comportamento ético. As ricas culturas desses países estão profundamente entrelaçadas com tradições budistas, influenciando tudo, desde arte e arquitetura até a vida cotidiana. Monges em vestes saffron frequentemente podem ser vistos caminhando pelas cidades, coletando doações e compartilhando ensinamentos. O que você acha que essas práticas moldam nas comunidades e seus valores? Vamos revelar a verdade sobre o cão faraó. Essa raça incrível é conhecida não apenas por sua aparência elegante, mas também pela capacidade única de ficar vermelha. Isso mesmo, quando esses cães ficam felizes ou animados, a pele deles realmente muda de cor, adquirindo um tom rosa agradável. Essa característica maravilhosa se deve à pele fina, que permite ver os vasos sanguíneos, criando um efeito de rubor. Os cães faraó são originários de Malta e têm uma história rica, frequentemente associados à arte do Antigo Egito, onde eram retratados caçando ao lado dos faraós. Com sua visão aguçada e velocidade, eles eram excelentes caçadores. Além de suas características físicas atraentes,
São conhecidos por sua natureza carinhosa e brincalhona, o que os torna companheiros incríveis. Não é surpreendente que um cão possa literalmente expressar seus sentimentos na pele. Prepare-se para se surpreender com as antigas universidades indianas. Essas instituições incríveis como Nalanda eram centros vibrantes de conhecimento, onde as mentes mais brilhantes se engajavam em debates filosóficos e científicos profundos. Imagine cientistas discutindo apaixonadamente ideias que iam da matemática à metafísica, às vezes por dias a fio. As apostas eram altas. Perder um debate significava não apenas uma derrota intelectual, mas também um grande constrangimento social para o participante. Essa atmosfera intensa estimulava um pensamento crítico profundo, incentivando os acadêmicos a refinarem suas ideias e a desafiá-las mutuamente. Nalanda não se resumia apenas a livros e aulas. Era um ambiente dinâmico, onde os debates eram valorizados como uma ferramenta essencial de aprendizado. Estudantes de diversas partes do mundo percorriam longas distâncias para participar dessas discussões, criando uma rica diversidade de culturas e ideias. Portanto, ao pensarmos sobre educação, vamos lembrar do legado inspirador de lugares como Nalanda, onde os debates e discussões moldaram o caminho do conhecimento. O que podemos aprender com a abordagem deles hoje? O mistério de Cleópatra persiste. Como aconteceu? Sua morte em Alexandria em 30 a.C. foi um momento importante na história, mas seu legado continua a nos fascinar. Cleópatra foi a última governante ativa do reino ptolomaico do Egito, e sua vida foi tudo menos comum. Ela enfrentou crises políticas e relacionamentos pessoais, tentando manter a independência de seu reino diante da expansão romana. Seu último ato, envolto em mistério, foi uma escolha dramática que inspirou muitas histórias e teorias. Em vez de construir um vasto império, ela é lembrada por sua inteligência, carisma e forte independência, tornando-se um poderoso símbolo da força feminina. Apesar das guerras que marcaram sua época, seu nome ecoa através dos séculos, aparecendo na literatura, no cinema e na arte. A história de Cleópatra nos lembra que a verdadeira força pode estar na influência e no legado, e não em terras e títulos. O que sua vida pode nos ensinar sobre a influência das mulheres ao longo da história. Você já se perguntou por que conseguimos sentir o cheiro da água? Os seres humanos têm uma incrível habilidade de reconhecer o cheiro da água, especialmente de uma substância chamada geosmina, mesmo em concentrações muito baixas, apenas 5 partes por trilhão. Essa sensibilidade é até mais forte do que a famosa capacidade dos tubarões de sentir sangue na água. Mas por que desenvolvemos um olfato tão aguçado? Provavelmente isso aconteceu para ajudar nossos ancestrais a encontrar água doce, que é vital para a sobrevivência. Na natureza, estar perto de fontes de água aumenta as chances de vida, pois a água é necessária não só para beber, mas também para cultivar alimentos e sustentar outras espécies. Assim, nossos narizes se tornaram instrumentos altamente sensíveis para localizar esse recurso importante. Imagine que você está caminhando pela floresta e sente o cheiro de água fresca e terrosa a muitos quilômetros de distância. Essa incrível habilidade destaca como a evolução molda nossos sentidos para atender às necessidades básicas. Que conexão fascinante com o nosso ambiente! Você vai se surpreender ao saber que pontes podem tremer. Em um episódio interessante da história, soldados ingleses se encontraram em uma situação complicada ao atravessar uma ponte. O passo sincronizado deles gerava vibrações rítmicas, que levantaram preocupações sobre a segurança da estrutura. A ponte, que estava firme há muitos anos, começou a tremer sob a força dos passos, gerando apreensão sobre sua resistência. Como resultado, os comandantes militares ordenaram que os soldados parassem de marchar sobre a ponte para evitar possíveis danos. Esse evento fascinante destaca como a física do som e das vibrações pode afetar até mesmo estruturas robustas. Esse incidente nos lembra que, embora frequentemente consideremos as pontes estáveis, elas podem se comportar de maneira inesperada em certas condições. Então, da próxima vez que você atravessar uma ponte, lembre-se de que seus passos podem criar suas próprias ondas. Um fato interessante sobre Michael Phelps. Após o incrível sucesso nas Olimpíadas de 2012, o nadador enfrentou um período difícil em sua vida. Quando pensou em suicídio, você poderia imaginar que muitas medalhas de ouro trariam felicidade e satisfação. Mas para Phelps, a pressão e as expectativas afetaram negativamente sua saúde mental.
Foi nesse momento desafiador que ele percebeu que não estava sozinho em seus problemas. Inspirado pelo desejo de ajudar os outros, ele fundou a Michael Phelps Foundation, que se concentra em aumentar a conscientização sobre saúde mental e fornecer recursos para quem precisa. A fundação trabalha incansavelmente para quebrar o estigma relacionado a problemas mentais, incentivando as pessoas a buscar ajuda e apoio. A jornada de Phelps, desde a luta contra seus demônios internos até se tornar um símbolo de esperança, mostra que até campeões enfrentam dificuldades. Através de sua fundação, ele busca inspirar as pessoas a cuidarem de seu bem-estar mental. Não é incrível como alguém pode transformar sua dor em um propósito e ajudar os outros a prosperar? É verdade que gatinhos podem brilhar. Em 2007, cientistas chamaram a atenção ao modificar geneticamente gatinhos para que eles brilhassem sob luz ultravioleta, UV, usando DNA de medusa. Esse experimento incrível teve como objetivo estudar doenças genéticas e entender o funcionamento de certos genes. Ao inserir o gene da medusa no DNA dos gatos, os pesquisadores criaram uma proteína única que faz os animais emitirem luz verde quando expostos a raios UV. Embora esses gatinhos brilhantes tenham se tornado uma atração no laboratório, seu verdadeiro propósito era muito mais sério. Os cientistas esperavam descobrir como modificações genéticas poderiam ajudar a combater diversos distúrbios genéticos em gatos e, talvez, em humanos. Apesar de esses gatinhos serem principalmente um projeto de pesquisa, eles geraram discussões sobre as possibilidades e os aspectos éticos da engenharia genética, nos fazendo refletir sobre o futuro da ciência genética. Não é incrível? Descubra o magnífico Grow azul da África do Sul. Essa linda ave, também conhecida como Grow Paradise ou Stanley, é famosa por suas penas azuis suaves e aparência vibrante. Com até 1,20 m de altura, o Grow azul é um verdadeiro símbolo de beleza, graça e liberdade em sua terra natal. Ele foi declarado a ave nacional da África do Sul, refletindo a rica biodiversidade do país. Esses grus geralmente habitam campos e pântanos, onde se movem graciosamente em busca de sementes, insetos e pequenos répteis. Durante a época de reprodução, os grus azuis realizam danças impressionantes durante o acasalamento, mostrando sua elegância e trabalho em equipe. Infelizmente, o Grow azul enfrenta ameaças devido à perda de habitat e à caça ilegal, tornando os esforços de conservação extremamente importantes. Compreender e proteger essa bela espécie é crucial para preservar o patrimônio natural da África do Sul. Como podemos ajudar a garantir sua sobrevivência? E se eu te contar sobre o incrível mel de manuka? Este mel único, produzido a partir do néctar do arbusto manuka, que cresce na Nova Zelândia e na Austrália, é famoso por suas excepcionais propriedades antibacterianas. O que diferencia o mel de manuka do mel comum é uma substância especial chamada metilglioxal, que lhe confere poderosas qualidades curativas. Pesquisas mostraram que esse composto combate eficazmente as bactérias, tornando o mel de manuka um remédio popular para tratar feridas e dor de garganta. As pessoas são atraídas por suas propriedades curativas naturais, frequentemente utilizando-o em receitas caseiras e produtos de beleza. Ele não só é benéfico para a saúde, mas também tem um sabor rico, o que o torna um ingrediente desejado em receitas sofisticadas. Seja para passar no pão, adicionar ao chá ou usar nos cuidados com a pele, o mel de manuka não é apenas uma delícia doce, é um poderoso remédio natural. Pronto para experimentar sua magia? Por que Yoo-hoo continua nos alegrando hoje? Tudo começou na década de 1920, quando Natalie Olivieri criou esta bebida de chocolate única em Nova Jersey. Desenvolvido para ser saboroso e durável, Yoo-hoo rapidamente conquistou os corações de crianças e famílias. Ao contrário do leite de chocolate tradicional, que estraga rapidamente, esta bebida utiliza uma mistura especial de chocolate e água, o que lhe confere um sabor refrescante e inconfundível. Ao longo das décadas, Yoo-hoo manteve sua popularidade, tornando-se um favorito nostálgico para muitos que cresceram desfrutando de seu sabor suave e achocolatado. Mesmo hoje, é comum encontrá-lo em lancheiras e prateleiras de lojas, provando que um ótimo sabor nunca sai de moda. Sua combinação atraente de sabores e fácil armazenamento permitiram que Yoo-hoo permanecesse no mercado por quase um século, tornando-se um doce querido por várias gerações. Você pegou uma garrafinha recentemente? O que realmente faz os filhotes de coruja voarem? O filhote, como chamamos o bebê da coruja, começa sua vida aconchegado no ninho e totalmente dependente da mãe.
Após a eclosão, a mãe coruja aquece seus pequenos filhotes, enquanto procura comida para que eles cresçam fortes. Esse cuidado dura cerca de 6 semanas, até que os jovens corujas desenvolvam suas penas e força. Quando eles têm 7 a 8 semanas, chega o grande momento, o primeiro voo. Esse emocionante salto no ar marca o início de sua jornada rumo à independência. No outono, a maioria das responsabilidades de cuidar dos filhotes termina, e os jovens corujas estão prontos para voar sozinhos. Eles deixam o ninho cheios de energia e prontos, incorporando o espírito da vida selvagem. Então, da próxima vez que você ver uma majestosa coruja em voo, lembre-se de sua jornada de um adorável e fofinho filhote até se tornar uma poderosa ave de rapina. Você sabia que Dolly Parton perdeu para uma drag queen? Em uma reviravolta inesperada em sua carreira, a ícone da música country Dolly Parton decidiu participar de um concurso de sósias, mas fez isso de forma anônima. Para sua surpresa, ela não ganhou. O título ficou com uma talentosa drag queen. Esse episódio divertido mostra como até mesmo o original pode ser ofuscado por uma imitação brilhante. O concurso não atraiu muita atenção para Dolly, tornando esse momento encantador, onde a fama ficou em segundo plano em prol da diversão. Isso também destaca a força criativa da cultura drag, mostrando como os artistas podem celebrar e reinterpretar lendas da música. O espírito brincalhão de Dolly e seu senso de humor durante toda a experiência ressaltam seu amor por entretenimento e aceitação de todas as formas de arte. Não é incrível como o mundo do show business pode trazer surpresas assim? Vamos revelar a verdade sobre Vingadores, o Ultimato. Este blockbuster, lançado em 2019, quebrou vários recordes de bilheteira e entrou para a história do cinema. Os diretores Anthony e Joe Russo criaram um grandioso final para a saga do infinito do universo Marvel, apresentando personagens populares como Homem de Ferro, Capitão América e Thor. Após o lançamento, Vingadores Ultimato arrecadou mais de 2.798 bilhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme de maior bilheteira até aquele momento. Os fãs correram para os cinemas para ver como essa épica história terminaria, e não se decepcionaram. O filme fechou várias tramas de maneira magistral, oferecendo cenas de ação emocionantes e momentos tocantes. Seu sucesso pode ser explicado pela longa espera, criada por diversos filmes da Marvel, que resultou em uma enorme base de fãs ansiosos por respostas. Com arrecadações tão incríveis, não é surpresa que este filme tenha tido um impacto duradouro na indústria cinematográfica, mudando a forma como os produtores veem os filmes de franquia. De fato, Vingadores Ultimato estabeleceu um alto padrão para os lançamentos futuros. Como um único filme conseguiu conquistar milhões de espectadores ao redor do mundo. Um fato interessante sobre palavras cruzadas. O primeiro jogo de palavras cruzadas foi publicado em 1913 pelo jornalista Arthur Winnie no jornal New York World. Ele se chamava Cruz de Palavras e tinha apenas 32 palavras. Imagine uma grade com dicas inteligentes que testam seu vocabulário e agilidade mental. Arthur Winnie criou isso como uma diversão para os leitores, sem saber que estava dando início a um fenômeno mundial. Hoje, as palavras cruzadas não são apenas um passatempo popular. Estão presentes em jornais, revistas e até em aplicativos. Pessoas de todas as idades adoram resolver esses quebra-cabeças, muitas vezes se reunindo para compartilhar dicas e estratégias. Seja você um jogador experiente ou um novato, resolver uma palavra cruzada é uma combinação agradável de aprendizado e diversão. Você já tentou resolver uma palavra cruzada hoje? Você pode se surpreender. Os primeiros dias do Senado. No final da década de 1950, o Senado do ZIUAR tinha 96 membros, pois na época havia apenas 48 estados na União. Cada estado envia 2 senadores, o que significa que o número total de senadores dependia diretamente do número de estados. Somente em 1959, quando o Alasca e o Hawaii se juntaram ao ZEUA, o Senado aumentou para os atuais 100 senadores. Essa estrutura única foi criada para garantir representação igual entre os estados, independentemente de seu tamanho ou população. Assim, cada estado, grande ou pequeno, tem voz no processo legislativo. Imagine como tudo era diferente naquela época, quando apenas 48 estados lutavam por seus interesses. Compreender essa história nos ajuda a apreciar a complexidade e a evolução do governo americano, não é mesmo? Muitos não sabem, mas leões podem ser cruéis.
Quando um novo macho leão assume um grupo, ocorre um comportamento surpreendente e às vezes chocante. Esse macho feroz frequentemente mata todos os filhotes que não são seus. Por que, você pergunta? A razão é que ele quer garantir que seus genes continuem. Ao eliminar os filhotes do macho anterior, ele elimina a competição por recursos e atenção. Criar filhotes exige muita energia e dedicação, e não faz sentido para ele investir em descendentes que não são seus. Assim que os filhotes desaparecem, as fêmeas começam a entrar no cio, dando ao novo macho a chance de acasalar e se tornar pai de seus próprios filhotes. Essa estratégia assustadora, embora cruel, é uma forma da natureza garantir a sobrevivência apenas dos genes mais fortes na selva. Você consegue imaginar a tensão em um grupo assim? Por que a idade impede algumas pessoas de correr? A história de Fauja, especialmente como um corredor inspirador de turbante, mostra que a idade é apenas um número. Começando sua jornada na corrida aos 89 anos, Fauja dedicou toda a sua vida à agricultura, demonstrando que nunca é tarde para aceitar novos desafios. Sua incrível determinação levou a um evento histórico em 2011, quando ele se tornou o primeiro centenário a completar uma maratona no Maratona de Toronto. Com seu turbante tradicional e um sorriso largo, Fauja cruzou a linha de chegada com uma energia e entusiasmo impressionantes, provando que a idade não deve limitar nossos sonhos. Sua trajetória inspira pessoas de todas as idades a se manterem ativas e a seguirem suas paixões, mostrando a incrível força da perseverança. Seja correndo jardineiro ou aprendendo uma nova habilidade, Fauja nos lembra que cada ano pode ser uma oportunidade para crescimento e conquistas. Quem se inspirará a calçar os tênis de corrida a seguir? Você sabia que os filhotes de crocodilo se comunicam com a mãe? Essas pequenas répteis mostram habilidades de comunicação incríveis. Quando se encontram em situações perigosas, os filhotes não apenas se escondem, eles usam comportamentos sincronizados para sinalizar a mãe. Isso significa que todos eles emitem sons ou fazem movimentos ao mesmo tempo, quase como um pequeno coro para chamar a atenção dela. A mãe, sempre atenta, interpreta esses sinais e corre para proteger seus filhotes. Esse comportamento instintivo destaca a forte ligação entre mãe e filhos, mostrando como a comunicação é vital para a sobrevivência deles. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo, lembre-se de que esses animais têm uma maneira única de cuidar da família, usando a força do trabalho em equipe e sinais instintivos. Você sabia que a Estação Espacial Internacional, EEI, marcou o início da Era Espacial Americana? Essa estrutura incrível começou a operar no início dos anos 1970, representando um passo importante para os Sequest dela nas pesquisas espaciais. Como a primeira presença significativa da América no espaço, a EEI não é apenas uma estação, mas também um laboratório dinâmico para pesquisas científicas e descobertas. Astronautas de todo o mundo realizam experimentos em microgravidade, estudando os efeitos do espaço no corpo humano, novos materiais e até mesmo medicina. Cientistas a bordo da EEI podem observar fenômenos naturais, como relâmpagos e auroras boreais, da altura da atmosfera da Terra, adquirindo conhecimentos únicos. É um lugar incrível, onde a colaboração internacional acontece em nome da ciência. Países se unem para expandir nosso entendimento sobre a vida, além do nosso planeta. Quem poderia imaginar que uma enorme estrutura flutuando no espaço mudaria nossa compreensão do universo? A Estação Espacial Internacional continua a inspirar curiosidade e inovação, abrindo caminho para futuras pesquisas em Marte e além. Você pode acreditar que objetos grudam na pele de Jamie Keaton? Esse fenômeno incrível deixou os médicos perplexos, pois Jamie é uma das apenas 3 pessoas no mundo com essa condição rara. Especialistas acreditam que a mágica acontece devido à capacidade única de sua pele de absorver oxigênio. Essa característica cria um efeito adesivo, permitindo que pequenos objetos grudem em seu corpo. Imagine como é andar com moedas ou chaves que ficam facilmente no lugar. A situação única de Jamie não só intrigou os médicos, mas também despertou o interesse da comunidade científica. Pesquisadores estão tentando entender como essa habilidade incomum funciona e o que ela pode revelar sobre a biologia humana. Jamie aprendeu a aceitar sua condição e frequentemente compartilha histórias fascinantes sobre os pequenos objetos que grudam nele. A comunidade médica continua a estudar esses casos raros, na esperança de descobrir segredos que possam levar a melhorias na saúde da pele ou em outras áreas. É incrível como a pele de Jamie pode nos ensinar tanto sobre nossos próprios corpos.
Canhotos representam 10% da população mundial. Isso pode te surpreender, mas apenas 1 em cada 10 pessoas é canhota. Embora possa parecer incomum, ser canhoto é uma característica interessante que atrai a atenção de pesquisadores há muitos anos. A canhotice, ou sinistralidade, é a preferência por usar a mão esquerda em vez da direita, e ocorre em muitas espécies, não apenas em humanos. Cientistas acreditam que a genética desempenha um papel importante na definição da lateralidade. Curiosamente, canhotos frequentemente se destacam em áreas relacionadas à criatividade e resolução de problemas, pois seus cérebros podem funcionar de maneira diferente dos destros. Ao longo da história, a canhotice foi muitas vezes vista com desconfiança, levando a muitos equívocos. No entanto, nos últimos anos, essa percepção mudou, e os canhotos têm sido mais reconhecidos por suas conquistas únicas. De artistas como Leonardo da Vinci a ícones esportivos como o tenista Rafael Nadal, os canhotos deixaram sua marca em diversas áreas. Então, da próxima vez que você encontrar um canhoto, lembre-se de que eles fazem parte de uma comunidade mundial incrível. Sim, é verdade. Apresentamos a gelatina vidro quebrado, uma deliciosa sobremesa russa, onde pedaços coloridos de gelatina ganham vida em uma base gelatinosa transparente. Essa sobremesa atraente lembra um lindo vitral, transformando-se em uma iguaria e uma obra de arte. As cores vibrantes da gelatina criam um mosaico divertido, perfeito para impressionar os convidados em festas ou celebrações familiares. Cada pedaço é uma surpresa, oferecendo uma mistura divertida de sabores e texturas que tornam cada mordida emocionante. A gelatina vidro quebrado é frequentemente servida em eventos especiais na Rússia, desde aniversários até feriados, adicionando um toque de criatividade às sobremesas tradicionais. Ela não só parece impressionante, mas também tem um sabor incrível. Imagine saborear sabores frutados enquanto experimenta a sensação única de uma gelatina que parece uma janela de vidro colorido. Você não gostaria de experimentar essa iguaria mágica? Vamos descobrir a verdade sobre a eletricidade no cérebro. Você sabia que seu cérebro é como uma usina elétrica? Ele gera energia suficiente para acender uma lâmpada pequena. O cérebro envia sinais entre suas células usando pequenos impulsos elétricos, que têm cerca de 0,1 mV cada. Considerando milhões de células nervosas trabalhando ao mesmo tempo, isso resulta em impressionantes 20 watts de potência. Essa eletricidade é necessária para tudo, desde pensar e se mover até sentir. Cada célula neural se comunica através desses impulsos elétricos, permitindo que processemos informações e reagimos ao mundo ao nosso redor. É incrível pensar que essa complexa rede de células, que gera energia como um circuito simples, nos permite pensar e agir. Então, da próxima vez que você acender a luz, lembre-se de que seu cérebro pode fazer o mesmo, só que de uma maneira diferente. Quais outros fatos surpreendentes você acha que seu cérebro esconde? Você sabia que o cérebro funciona com apenas 12 watts? É incrível, mas o cérebro humano utiliza apenas 12 watts de energia, o que equivale à potência de uma lâmpada fraca. Mais interessante ainda é que o cérebro consome cerca de 20% das calorias que o corpo precisa em repouso, apenas para funcionar. Isso é bastante, considerando que ele representa apenas cerca de 2% do nosso peso. Esse órgão poderoso está sempre ativo, controlando tudo, desde pensamentos e movimentos até emoções e memórias, e não possui receptores de dor. Isso significa que, apesar dos processos complexos que ocorrem dentro dele, o próprio cérebro não sente dor. Então, da próxima vez que você estiver imerso em pensamentos ou criatividade, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando incansavelmente, usando apenas uma pequena quantidade de energia para todas as suas incríveis conquistas mentais. Prepare-se para se surpreender com a diferença do chocolate. O chocolate europeu é geralmente mais cremoso do que o americano, devido a uma receita única com alto teor de leite e cacau. Essa textura cremosa cria um sabor rico e sofisticado, muito apreciado pelos amantes de chocolate. Por outro lado, o chocolate americano frequentemente contém ácido graxo, usado para aumentar a durabilidade. Embora isso possa parecer prático, esse ingrediente pode deixar um gosto estranho que alguns não gostam. Na verdade, o sabor único do chocolate europeu é reconhecido mundialmente, e países como Bélgica e Suíça são famosos por suas delícias requintadas. Então, da próxima vez que você saborear chocolate, preste atenção na diferença.
Você vai escolher o prazer cremoso do chocolate europeu ou a versão americana mais familiar? Suas papilas gustativas vão agradecer por essa aventura. Você consegue imaginar que a Universidade de Oxford é mais antiga que os astecas? Esse fato incrível mostra o quão profundas são as raízes da educação. Fundada no século XII, Oxford é uma das universidades mais antigas do mundo de língua inglesa. Ela começou a ensinar alunos muito antes da civilização asteca surgir no início do século XV. Os astecas, conhecidos por suas cidades impressionantes e rica cultura, se tornaram conhecidos muito depois das tradições acadêmicas que se desenvolviam na Inglaterra. Enquanto Oxford formava cientistas e filósofos, os astecas ainda estavam moldando sua identidade única, construindo pirâmides e explorando as vastas terras da Mesoamérica. Comparar essas duas linhas do tempo históricas destaca a importância do conhecimento e da educação ao longo de toda a história da humanidade. Não é incrível pensar em como instituições como Oxford moldaram mentes e ideias ao longo dos séculos? Você já se perguntou por que os bilionários doam parte de sua riqueza? Chuck Finney, que já foi um bilionário com uma fortuna de 6,3 bilhões de dólares, é um exemplo inspirador de filantropia. Ele ficou famoso por ter doado mais de 99% de sua fortuna para ajudar crianças de famílias carentes a obter educação superior. Assim, ele mostrou que a riqueza não é apenas acumular dinheiro, mas também ter a oportunidade de mudar vidas. Suas doações financiaram bolsas de estudo, programas educacionais e iniciativas que ajudam jovens em todo o mundo. A surpreendente decisão de Finney de viver com cerca de 2 milhões de dólares, investindo no futuro das próximas gerações, desafia a imagem comum dos bilionários. Em vez de acumular riqueza para si mesmo, ele acreditava na importância de retribuir à sociedade. Seu legado é um poderoso lembrete de que o verdadeiro sucesso está em ajudar os outros. Como seria nosso mundo se mais bilionários seguissem seu exemplo? Você pode se surpreender. Tomates são frutas. Embora muitos considerem tomates como legumes devido ao seu uso em saladas e molhos, na verdade, eles pertencem à categoria das frutas. Mais especificamente, fazem parte da família das solanáceas, que também inclui batatas e berinjelas. Os tomates vêm em várias cores, do vermelho vibrante ao amarelo ensolarado e até mesmo ao roxo profundo. Além de sua aparência atraente, eles são ricos em nutrientes essenciais, especialmente vitamina C e poderosos antioxidantes que podem fortalecer seu sistema imunológico. Não importa se você os come crus em saladas, os cozinha em molhos ou os mistura em um suco refrescante, os tomates são uma escolha deliciosa e saudável. Então, da próxima vez que você estiver cozinhando, lembre-se, ao cortar esse suculento tomate, você está realmente desfrutando de um dos frutos da natureza. Descubra o incrível híbrido bífalo. Você sabia que o bífalo, um híbrido resultante do cruzamento entre uma vaca e um bisão, é oficialmente reconhecido como uma espécie distinta? Esse animal interessante surgiu na década de 1980 e combina as melhores características de seus pais. O bífalo herdou a resistência dos bisões e o temperamento mais calmo das vacas, tornando-os adaptáveis a diferentes condições. Uma das características marcantes do bífalo é sua carne magra, que é mais saborosa e saudável do que a carne bovina tradicional. Isso levou a um aumento na popularidade, especialmente na metade dos Estados Unidos, onde consumidores preocupados com a saúde buscam alternativas à carne bovina comum. Os fazendeiros valorizam o bífalo não apenas pela carne, mas também por sua resistência, o que facilita sua criação em condições desafiadoras. O bífalo é um exemplo fascinante de como espécies híbridas podem oferecer vantagens únicas e nos encantar com as maravilhas da genética animal. Imagine estar em 4 estados ao mesmo tempo. No Four Corners, você pode realmente vivenciar esse fenômeno único, onde se encontram Utah, Colorado, Arizona e Novo México. É o único lugar no país onde 4 estados se encontram, tornando-o popular entre turistas e aventureiros. Os visitantes podem tirar fotos na placa que marca o local exato, muitas vezes posando, de forma que partes do corpo fiquem em estados diferentes. Essa região é rica em cultura indígena e cercada por paisagens deslumbrantes, incluindo as impressionantes rochas vermelhas do sudoeste. Enquanto estiver lá, você pode apreciar a arte local, artesanato e comida tradicional das tribos vizinhas, tornando sua visita ainda mais especial. Cada estado tem seu próprio caráter e atrações, desde os parques nacionais de Utah até o Grand Canyon do Arizona.
as montanhas do Colorado e a vibrante cultura do Novo México. Portanto, se você é um amante da geografia ou apenas procura um lugar interessante para fotos, os Four Corners oferecem uma maneira única de celebrar a diversidade da beleza dos EIA. Prepare-se para se surpreender com o presente de Natal da Noruega para Londres. Desde 1947, uma majestosa árvore de Natal de mais de 20 metros de altura está na Trafalgar Square. Esta incrível árvore simboliza a sincera gratidão da cidade de Oslo ao Reino Unido pelo apoio durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os anos, autoridades norueguesas escolhem uma linda árvore que reflete o estilo tradicional norueguês, com belas decorações que criam um clima festivo. A cerimônia de acendimento das luzes transforma a Trafalgar Square em um deslumbrante país das maravilhas, atraindo milhares de visitantes ansiosos para ver este evento festivo. É não apenas o início da temporada de Natal em Londres, mas também um símbolo de unidade e boa vontade entre os dois povos. Quando as pessoas se reúnem ao redor, é uma doce lembrança de que até os menores atos de bondade podem fortalecer laços ao redor do mundo. Você já viu a mágica do acendimento da árvore com seus próprios olhos? Um fato interessante sobre o combate a incêndios florestais. Mais de 100 helicópteros equipados com baldes de água desempenham um papel crucial na extinção desses incêndios. O balde é um grande reservatório de água pendurado sob o helicóptero que permite coletar água de lagos, rios ou outros corpos d'água. Após encher o balde, o helicóptero pode voar diretamente para o incêndio, despejando água com alta precisão. A resposta rápida é muito importante, especialmente em áreas onde os incêndios florestais podem se espalhar rapidamente e ameaçar casas e a vida selvagem. Os pilotos são treinados para manobrar habilidosamente o helicóptero em situações estressantes, garantindo que a água chegue exatamente onde é mais necessária. Graças à sua capacidade de cobrir grandes áreas em pouco tempo, esses helicópteros são ferramentas indispensáveis no combate ao fogo. Você já os viu em ação? Vamos desvendar a verdade sobre a propriocepção. A propriocepção é a incrível habilidade do nosso corpo de perceber sua posição no espaço, graças a sensores especiais chamados proprioceptores, que estão localizados em nossos músculos, tendões e articulações. Esses pequenos, mas poderosos receptores se comunicam constantemente com nosso cérebro, informando onde estão nossos membros, mesmo quando não podemos vê-los. Essa habilidade incrível permite que você realize tarefas como tocar o nariz com os olhos fechados, um truque divertido em festas que mostra o quão bem nosso corpo conhece sua posição. Pense em como você pode andar ou andar de bicicleta sem olhar para os pés. É a propriocepção que torna isso possível, ajudando você a se mover com fluidez e a manter o equilíbrio. Então, da próxima vez que você se mover sem olhar, lembre-se, seus proprioceptores estão trabalhando duro, garantindo sua consciência dos movimentos do corpo e ajudando você a interagir com o mundo ao seu redor. Vamos revelar a verdade sobre a ferrovia Saia e Empurre. Esta página inusitada da história da Califórnia é fascinante. No século XIX, quando a ferrovia se expandia em encostas íngremes, enfrentou grandes desafios. Os trens não conseguiam subir as colinas, e era aí que os passageiros entravam em cena. Quando a locomotiva emperrava, os viajantes eram convidados a sair e ajudar a empurrar o trem morro acima. Imagine a cena: homens e mulheres, alguns vestidos de forma elegante, se reunindo ao redor do trem para ajudar, conversando e se incentivando. Essa forma inusitada de trabalho em equipe não apenas ajudava o trem a se mover novamente, mas também criava um sentimento de comunidade entre os passageiros. A ferrovia Saia e Empurre nos lembra como a criatividade pode resolver problemas, especialmente nos primeiros dias das viagens de trem. Você já teve que ajudar em uma viagem inesperada? Você sabia que Edith Wilson também influenciou a história? Após Woodrow Wilson sofrer um grave derrame em 1919, sua esposa, Edith Wilson, inesperadamente assumiu um papel que mudou para sempre a percepção do poder presidencial. Enquanto seu marido lutava contra a doença, ela se tornou, na prática, a presidente, gerenciando sua agenda e controlando o acesso a ele. Muitos historiadores acreditam que ela foi uma figura-chave na tomada de decisões durante esse período importante, filtrando informações e transmitindo mensagens que se alinhavam com a política de seu marido. Embora publicamente mantivesse a imagem de uma primeira-dama tradicional, nos bastidores, ela se tornou uma influente figura política, defendendo a agenda de Wilson, incluindo a Liga das Nações, que buscava a paz global. Sua participação levantou questões sobre os limites do poder presidencial e o papel dos cônjuges na política.
A posição única de Edith mostra como a dinâmica do poder pode mudar inesperadamente, nos fazendo repensar quem realmente influencia as decisões nos altos escalões. Talvez sua história mude nossa visão sobre a história da liderança. Você sabia que antigamente os caminhões precisavam de bandeiras para segurança? No início da era do transporte de cargas, esses veículos eram considerados bastante perigosos devido ao seu tamanho e velocidade. Para avisar pedestres e outros motoristas sobre sua aproximação, uma pessoa tinha que ir à frente do caminhão, agitando uma bandeira vermelha brilhante. Isso foi antes de termos sistemas de segurança modernos, como cintos de segurança, airbags e sistemas de freios avançados. É difícil imaginar um tempo em que uma simples bandeira era o principal sinal de alerta nas ruas movimentadas. Com o avanço da tecnologia, a segurança dos caminhões se tornou uma prioridade, levando a inovações que protegem tanto os motoristas quanto as pessoas ao redor. Hoje, os caminhões são equipados com freios anti-bloqueio, sistemas de controle de estabilidade e até sistemas automáticos de frenagem de emergência. Essas inovações tornam nossas estradas mais seguras para todos. Portanto, da próxima vez que você ver um caminhão em alta velocidade, pense em quão longe a segurança evoluiu. Você sabia que o ramen pode ser perigoso? Uma nova invenção incrível ajudará os amantes da comida a evitar queimaduras com o ramen quente. Este escudo facial incomum é projetado para proteger os comensais de queimaduras, enquanto desfrutam de seus macarrões quentes favoritos. Imagine-se mergulhando em um prato aromático de ramen e de repente um caldo quente espirra em você. Isso soa como uma catástrofe culinária, mas essa solução criativa permite que os amantes do ramen desfrutem da comida sem medo. Com seu design transparente, o escudo facial permite que você veja facilmente seu delicioso ramen enquanto você come à vontade. À medida que as pessoas continuam explorando pratos únicos e saborosos, essa novidade mostra até onde estamos dispostos a ir por prazeres culinários, sem esquecer da segurança. Quem diria que um prato simples poderia inspirar uma invenção tão inteligente, pronto para experimentar e comer sem preocupações? A infinidade realmente nunca acaba? O símbolo do infinito, chamado de lemniscata, parece um 8 deitado e representa ideias que duram para sempre. Essa forma fascinante captura nossa imaginação, simbolizando conceitos infinitos, como o amor e a vastidão do cosmos. Quando você pensa no amor, ele muitas vezes é tão profundo e ilimitado que parece infinito, enquanto o cosmos se estende sem fim, permitindo a existência de inúmeras estrelas e galáxias. A beleza da lemniscata está em sua simplicidade. É um poderoso lembrete visual do que não tem limites. Seja na matemática, na arte ou até mesmo em conversas sobre a vida, a lemniscata nos leva a refletir sobre o que significa aceitar o infinito. Desde os menores momentos de alegria até os maiores sonhos, entender a infinidade pode mudar nossa percepção do mundo. Portanto, da próxima vez que você ver essa forma, pense em todas as possibilidades infinitas que ela representa. Incrível, mas recém-nascidos têm uma xícara de sangue. Essa pequena, mas importante quantidade desempenha um papel enorme em suas vidas desde o início. Quando um bebê nasce, o volume de seu sangue é de aproximadamente 80 a 100 ml por quilo de peso. Essa quantidade minúscula, mas poderosa, é responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células, ajudando-as a crescer e se desenvolver corretamente. Ela também tem um papel fundamental na regulação da temperatura corporal do bebê, mantendo-o aquecido nos primeiros momentos frios fora do útero. À medida que seus corpos se adaptam ao mundo ao redor, esse sangue precioso ajuda a proteger os recém-nascidos de infecções e apoia seu sistema imunológico. Cada batimento cardíaco bombeia esse líquido vital por suas veias minúsculas, tornando-o essencial para sua sobrevivência e saúde. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na vida de um recém-nascido? E se eu contar a vocês sobre uma incrível mudança de vidas? Um menino que foi salvo de um grave acidente por uma corajosa mulher chamada Penny teve a chance de retribuir a bondade dela em um surpreendente giro do destino. Esta emocionante história começou quando Penny interveio em um incidente perigoso, evitando uma tragédia e dando ao menino uma segunda chance na vida. Anos depois, Penny se viu em apuros, começando a sufocar. Em um momento que parece cena de filme, o menino, agora adulto, correu para ajudar, usando as habilidades que aprendeu ao longo dos anos para salvá-la.
Este incrível momento de ciclo completo destaca os laços profundos que podemos formar na vida. É um poderoso lembrete de que boas ações muitas vezes retornam para nós quando menos esperamos. Quem poderia imaginar que um simples ato poderia levar a salvar uma vida no futuro? Você sabia que os fungos ajudam as plantas a se tornarem mais fortes? Os fungos têm uma colaboração incrível com as raízes das plantas, que ajuda ambos a prosperar na natureza. Essa parceria é chamada de mutualismo. Quando os fungos colonizam as raízes das plantas, eles expandem suas redes no solo, aumentando significativamente a capacidade da planta de absorver nutrientes e água. Em troca, as plantas fornecem aos fungos açúcares que produzem durante a fotossíntese, que servem como alimento. Essa conexão é especialmente importante em condições de solo pobre em nutrientes, onde as plantas têm dificuldade em encontrar comida suficiente. Juntos, eles formam as chamadas redes micorrízicas, que podem abranger florestas inteiras, conectando diferentes plantas e permitindo que compartilhem recursos. Esse trabalho em equipe sustenta ecossistemas inteiros, ajudando as árvores a crescerem mais altas e as flores a florescerem mais vibrantes. Então, da próxima vez que você ver uma vegetação exuberante, lembre-se de que nos bastidores, os fungos estão trabalhando arduamente para sustentar a vida das plantas e tornar nosso mundo mais saudável e vibrante. Imagine como esses aliados invisíveis contribuem para a beleza de jardins e florestas por toda parte. Vamos descobrir a verdade sobre a troca de chifres dos cervos. Você sabia que os cervos passam por um processo incrível chamado demog para trocar seus chifres pelo menos uma vez por ano? Esse processo é uma parte natural do ciclo de vida deles e, surpreendentemente, é completamente indolor, como se estivéssemos trocando de chapéu. Com a mudança das estações, os machos dos cervos desenvolvem chifres impressionantes para atrair as fêmeas durante a época de acasalamento. Assim que esse período termina, o corpo deles envia um sinal de que é hora de se livrar dessas estruturas pesadas e ramificadas. Os chifres antigos caem, abrindo espaço para novos, que muitas vezes são maiores e mais fortes. Isso acontece no final do inverno ou no início da primavera, e todo o processo depende das mudanças na luz do dia e nos níveis hormonais. Na próxima vez que você ver um cervo, imagine como é incrível que eles não são apenas criaturas bonitas, mas também passam por essa transformação única todos os anos. Então, da próxima vez que você notar um cervo, lembre-se da incrível jornada de seus chifres. A natureza não é maravilhosa? A zaun realmente dura 6 segundos. A maioria das pessoas associa o bocejo à fadiga ou tédio, mas, na verdade, é uma ação muito mais complexa. Em média, um bocejo dura cerca de 6 segundos, o que é suficiente para ajudar a regular a temperatura do cérebro e aumentar a entrada de oxigênio. Quando você boceja, seu corpo inala mais ar, permitindo que seu cérebro funcione melhor. Curiosamente, o bocejo não é um comportamento exclusivo dos humanos. Ele é contagioso e observado em muitas espécies. Por exemplo, quando um macaco boceja, outros no grupo frequentemente fazem o mesmo. Isso sugere que o bocejo pode ter evoluído como uma forma de comunicação social entre os animais, ajudando a sincronizar seu comportamento. Então, da próxima vez que você estiver em uma sala cheia de bocejos, lembre-se de que não é apenas fadiga. É um exemplo fascinante de como nossos cérebros e corpos trabalham juntos em situações sociais. Não é incrível como algo tão simples pode ter um efeito tão poderoso? O que realmente faz O Rei Leão ser um sucesso? Este amado filme de animação superou Pocahontas nas bilheteiras, mesmo com Pocahontas tendo os melhores animadores. Então, o que tornou O Rei Leão tão especial? Primeiro, sua poderosa história sobre amizade, perda e o ciclo da vida ressoa com espectadores de todas as idades. Os personagens, especialmente Simba, são próximos e passam por um crescimento com o qual o público pode se identificar. Além disso, a animação incrível traz à vida a savana africana, capturando perfeitamente a essência da sua vida selvagem. A trilha sonora inesquecível, com músicas como Ciclo da Vida de Elton John, adiciona mais uma camada ao seu impacto emocional. Enquanto Pocahontas se concentrou em outra narrativa, os temas universais e a apresentação vibrante de O Rei Leão conquistaram os corações de muitos, tornando-o um clássico eterno. Quer saber mais sobre por que alguns filmes fazem sucesso enquanto outros falham? Descubra o segredo da felicidade através do perdão. Muitos estudos mostram que o perdão é fundamental para o nosso bem-estar.
Quando perdoamos os outros, nos livramos de mágoas e emoções negativas que nos pesam. Esse ato surpreendentemente positivo não só melhora nosso humor, mas também pode fortalecer nossa saúde física. Pesquisas indicam que pessoas que perdoam costumam sentir menos estresse e ansiedade, o que beneficia a saúde do coração e do sistema imunológico. Além disso, o perdão pode fortalecer relacionamentos, criando conexões mais profundas com os outros. Ao escolher perdoar, criamos um ambiente mais positivo para nós e para os outros. Portanto, da próxima vez que você sentir dor ou mágoa, pense no poder do perdão. Talvez ele seja a chave que falta para a sua felicidade. Você sabia que seus vasos sanguíneos podem dar 2 voltas ao redor da Terra? O sistema circulatório humano é realmente impressionante, com mais de 96 mil quilômetros de comprimento. Isso é suficiente para envolver nosso planeta mais de 2 vezes. Essa incrível rede é composta por artérias, veias e capilares, que trabalham juntos para manter o funcionamento normal do seu corpo. As artérias transportam o sangue rico em oxigênio do coração, enquanto as veias trazem o sangue com baixo teor de oxigênio de volta ao coração. Os capilares, os menores vasos sanguíneos, desempenham um papel importante na troca de nutrientes e resíduos entre o sangue e os tecidos ao redor. Pense nisso. A cada batida do coração, ele bombeia sangue por esse vasto sistema, garantindo que cada órgão e célula recebam tudo o que precisam para viver. O sistema circulatório também ajuda a regular a temperatura do corpo e apoia seu sistema imunológico. Ele é essencial para o transporte de hormônios e outras substâncias vitais por todo o seu organismo. Na próxima vez que você sentir o pulso, lembre-se da jornada que seu sangue faz por essa incrível estrada de 96 mil quilômetros. As maravilhas da sua fisiologia são mais surpreendentes do que você imagina. Você pode se surpreender. Os tesouros do Vaticano revelados. O Vaticano, conhecido como o menor estado do mundo, na verdade possui a 2ª maior reserva de ouro, perdendo apenas para os Estados Unidos. Imagine esta pequena cidade-estado, cercada pelas movimentadas ruas de Roma, mas escondendo riquezas que muitos grandes países só podem sonhar. Essa enorme quantidade de ouro reflete não apenas a imensa riqueza da Igreja Católica, mas também sua longa história de arte, cultura e generosidade. Os tesouros incluem artefatos de ouro, moedas e vários outros itens valiosos, coletados ao longo dos séculos. Ao passear pelos museus do Vaticano, cercado por obras-primas, é difícil imaginar que por trás dessas paredes há um estoque tão surpreendente de riqueza. O imenso valor desse ouro fala sobre a influência e o poder do Vaticano ao longo da história. Embora muitos vejam o Vaticano como um centro espiritual, ele também é um símbolo de força econômica. Como você se sente sabendo que em um lugar tão pequeno há tanto ouro guardado? Você sabia que os axolotes selvagens estão à beira da extinção? Essas criaturas incríveis, conhecidas por sua habilidade de regenerar membros, vivem apenas no lago Xochimilco, no México. No entanto, devido à perda de habitat, poluição e espécies invasivas, sua população selvagem diminuiu drasticamente nos últimos anos. Estudos mostram que é extremamente difícil encontrar axolotes selvagens, tornando-os uma das espécies de anfíbios mais ameaçadas. Em contraste, os axolotes em cativeiro se adaptam bem em aquários e laboratórios ao redor do mundo, onde entusiastas e cientistas estudam sua biologia fascinante. Embora esses axolotes sejam populares como animais de estimação e valiosos para pesquisas, eles não refletem a população selvagem em declínio. Estão sendo feitos esforços para proteger o habitat do lago Xochimilco e os axolotes selvagens que sobreviveram, a fim de aumentar a conscientização sobre seus problemas. Como podemos ajudar a salvar essas criaturas extraordinárias da extinção? Você sabia que o HIV se espalhou entre as pessoas após sua descoberta? Esse fato surpreendente, mas preocupante, destaca a trajetória do vírus HIV, que foi identificado pela primeira vez no final do século XX. Cientistas acreditam que, após a transmissão inicial de primatas para humanos, o HIV começou a se espalhar rapidamente de pessoa para pessoa, impactando significativamente a saúde pública. O vírus se disseminou rapidamente através de várias formas de contato, incluindo sexo desprotegido e compartilhamento de agulhas, atingindo diferentes comunidades e países. Essa propagação se tornou um sério problema para os sistemas de saúde em todo o mundo.
Diversas organizações lutam para aumentar a conscientização sobre a prevenção do HIV, testes e opções de tratamento, a fim de controlar sua disseminação. Hoje, pesquisas em andamento continuam a mudar a situação do HIV/AIDS, trazendo esperança para melhores tratamentos e até possíveis curas. Como podemos fazer mais para combater a disseminação do HIV? Vamos desvendar a verdade sobre a sala da monotonia. Esse termo inesperado se refere a uma estratégia de demissão usada por algumas empresas, onde os funcionários são transferidos para outros departamentos e recebem tarefas sem sentido. O objetivo? Fazer com que esses funcionários fiquem tão desmotivados que decidam pedir demissão por conta própria. Embora essa tática possa parecer radical, ela é comum em países com leis trabalhistas rígidas como França e Japão, onde demitir um funcionário é um processo complicado. As organizações buscam maneiras de evitar essa dor de cabeça, levando-as à prática conhecida como sala da monotonia. Imagine ser transferido para um cargo onde suas tarefas diárias parecem inadequadas ou entediantes. Essa é uma estratégia para reduzir a motivação e incentivar as pessoas a saírem. É uma tática um tanto sombria que destaca como as empresas, às vezes, gerenciam a dinâmica no ambiente de trabalho. Será que isso realmente visa criar um ambiente de trabalho mais saudável? Ou é apenas uma maneira astuta de controlar o número de funcionários? Você sabia que os ônibus agora podem estacionar sozinhos? A tecnologia de estacionamento da Westfalia está mudando nossa visão sobre o estacionamento, especialmente para veículos grandes como os ônibus. Este sistema moderno utiliza LiDAR SLAM, uma tecnologia inteligente de mapeamento para criar mapas 3D detalhados do ambiente. No aeroporto de Istambul, essa tecnologia se tornou uma verdadeira revolução, automatizando o processo de estacionamento com precisão milimétrica. Imagine um robô que manobra facilmente em espaços apertados e evita obstáculos. Com a implementação desse sistema, o aeroporto reduziu significativamente o número de acidentes e o tempo que os ônibus levam para estacionar. Isso não só economiza tempo, mas também diminui o consumo de combustível, tornando todo o processo de estacionamento mais eficiente. Com robôs realizando essas tarefas, surge uma pergunta interessante: quais outras profissões a automação pode assumir no futuro? Vamos descobrir a verdade sobre o Dia de São Patrício. Essa festa vibrante é celebrada todo ano, no dia 17 de março, em homenagem a São Patrício, o querido padroeiro da Irlanda. A ele é atribuído o mérito de ter trazido o cristianismo para a Irlanda, e ele é famoso por usar o trevo para explicar a Santíssima Trindade. Hoje, pessoas ao redor do mundo comemoram esse dia com desfiles, música e, claro, roupas verdes brilhantes. Você pode ver pessoas usando chapéus verdes estilosos e meias festivas todas animadas. Grandes cidades como Dublin e Nova York realizam desfiles espetaculares, mostrando danças irlandesas tradicionais, música e orgulho cultural. Curiosamente, a cor verde simboliza a primavera e o renascimento na cultura irlandesa, tornando-a uma escolha apropriada. Embora muitos desfrutem de uma pint de Guinness, o tradicional stout irlandês, a celebração se tornou uma festa mais ampla da cultura irlandesa para todos. Não importa se você é irlandês ou não, é um momento de confraternização, alegria e talvez um pouco de travessura. Então, se você está procurando uma maneira divertida de mergulhar na cultura, o Dia de São Patrício é a ocasião perfeita. Você sabia que cães são proibidos na Antártica? Essa regra inusitada foi criada em 1994 para proteger o frágil ecossistema do continente. O principal problema eram as populações locais de focas, que podiam adoecer devido a doenças transmitidas pelos cães. Antes dessa proibição, os cães eram usados para transporte e como companheiros em ambientes gelados, mas sua presença ameaçava a vida selvagem. Ao remover os cães dessa região, os cientistas buscavam criar um ambiente mais saudável para as focas e outros animais locais. Essa decisão faz parte de uma iniciativa maior para preservar a natureza única da Antártica, onde vivem muitas espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Agora, apenas certas atividades de pesquisa são permitidas para minimizar o impacto humano. Essa proibição destaca a importância de encontrar um equilíbrio entre a atividade humana e a necessidade de proteger ecossistemas vulneráveis. Você já pensou em como podemos ajudar a preservar esses lugares tão bonitos, mas frágeis? Descobertas incríveis sobre a magnetosfera de Urano nos aguardam. A sonda da NASA, Voyager 2, que passou perto de Urano em 1986, forneceu dados importantes sobre o planeta. No entanto, avaliações recentes questionam a precisão dessas informações.
Pesquisadores descobriram que as observações da Voyager 2 podem ter coincidido com um grande evento de vento solar, o que pode ter distorcido as medições da magnetosfera de Urano. Como resultado, os cientistas podem ter superestimado sua força por quase 40 anos. Essa percepção inspira astrônomos que buscam esclarecer nosso entendimento sobre Urano e seu ambiente magnético. Reavaliando dados antigos com novas tecnologias e métodos, podemos esperar insights mais profundos sobre como este planeta distante interage com o vento solar. Quem sabe que outras surpresas nos aguardam no espaço? O que realmente sustenta os incríveis ecossistemas de Yellowstone? Os campos geotérmicos no Parque Nacional de Yellowstone não são apenas geysers impressionantes que soltam vapor. São habitats vibrantes com formas de vida únicas. Essas condições extremas, onde fontes geotérmicas e poços de lama prosperam, abrigam organismos termofílicos, conhecidos como extremófilos. Essas criaturas incríveis se adaptaram a viver em temperaturas altas, que seriam inabitáveis para a maioria das formas de vida. Isso significa que, embora algumas partes de Yellowstone possam parecer estéreis, o calor subterrâneo realmente sustenta uma rica biodiversidade, tornando o parque ecologicamente importante. Cientistas estudam esses organismos resistentes não apenas para entender a vida em condições extremas, mas também para descobrir possíveis aplicações na medicina e biotecnologia. Portanto, da próxima vez que você visitar Yellowstone, lembre-se de que, sob a superfície, a vida floresce de maneiras que você talvez nem imagine. Descubra as maravilhas da vasta natureza selvagem de Bornéu. Bornéu é a maior ilha da Ásia e uma verdadeira joia única. Ela é dividida entre a Indonésia, Malásia e Brunei, ocupando uma área de 2.160 mil km². Apesar de seu tamanho, a população de Bornéu é de apenas 56 mil pessoas, tornando-a um dos lugares menos povoados da Terra. Isso significa que a maior parte de Bornéu permanece intocada, com florestas tropicais verdes, fauna diversificada e paisagens deslumbrantes. É um verdadeiro tesouro de biodiversidade, lar de espécies como orangotangos, narvais e elefantes anões. Muitas áreas não foram afetadas pela construção moderna, oferecendo oportunidades incríveis para aventuras e explorações. Seja caminhando por densas selvas, conhecendo culturas locais ou simplesmente apreciando a beleza natural, Bornéu é um lugar extraordinário para visitar, pronto para explorar esta ilha incrível. O que realmente desequilibra os ecossistemas oceânicos? O peixe-leão está causando uma verdadeira tempestade no Oceano Atlântico. Esse peixe colorido com espinhos longos e venenosos não é apenas bonito, mas também uma espécie invasora que tem causado estragos desde que apareceu na região. Infelizmente, muitos predadores locais, incluindo tubarões, não consideram o peixe-leão como alimento, permitindo que sua população cresça rapidamente. Com o peixe-leão prosperando sem inimigos naturais, ele se alimenta de muitos peixes pequenos e invertebrados, desestabilizando toda a cadeia alimentar. Isso não só reduz a quantidade de espécies locais, mas também altera a estrutura dos recifes de coral, tornando-os menos resistentes. Cientistas estão apressados em encontrar soluções, incluindo o apoio à pesca para controlar a população do peixe-leão. Então, como podemos ajudar a restaurar o equilíbrio nesses ecossistemas vulneráveis? É um desafio, mas a conscientização é o primeiro passo. A peste bubônica ainda existe? Sim, é verdade. A peste bubônica, causada pela bactéria chamada Yersinia pestis, não é apenas parte da história. Ela realmente existe hoje. Essa doença antiga ataca principalmente roedores e pulgas em certas regiões, tornando-os portadores naturais da bactéria. Felizmente, a medicina moderna fez grandes avanços, permitindo que os médicos tratem infecções por peste de forma eficaz com antibióticos. Esse tratamento ajuda a prevenir surtos em larga escala, como os que devastaram a Europa na Idade Média. Apesar desses avanços, casos isolados de peste ainda ocorrem em todo o mundo, lembrando-nos da importância da vigilância. Medidas de saúde pública e monitoramento de doenças são fundamentais para controlar essa doença potencialmente fatal. Em áreas com muitas ratas, as autoridades devem estar atentas. Compreendendo as complexidades dessa doença, podemos valorizar tanto a força da medicina moderna, quanto a necessidade de atenção e prevenção contínuas. Portanto, embora a peste bubônica possa não representar a mesma ameaça de antes, ela definitivamente não desapareceu. O que acontece quando o amor virtual afeta a vida real?
No Japão, um homem ficou famoso após se divorciar da esposa, porque o personagem dela no jogo The Sims teve um romance virtual. Esse caso inesperado levanta questões sobre como os mundos digitais podem se cruzar com nossa realidade. O homem descobriu que o personagem de sua esposa estava em um relacionamento romântico com outro personagem, o que o deixou tão chateado que decidiu terminar o casamento. Esse incidente destaca a linha absurda entre a vida virtual e nossas experiências reais. Muitas pessoas investem emoções em videogames, vendo-os como uma extensão de sua realidade. Neste caso, o homem aparentemente não conseguiu separar o romance pixelado de suas emoções reais, mostrando o quanto nossas vidas estão entrelaçadas com o mundo digital. Os jogos podem influenciar nossos relacionamentos mais do que percebemos. Essa situação nos convida a refletir mais profundamente sobre a influência da tecnologia nas conexões humanas. Quando os aparelhos de MRI receberam seu nome? A história do MRI, ou ressonância magnética, começa com a tecnologia de ressonância magnética nuclear. Inicialmente, os cientistas usavam aparelhos de ressonância magnética nuclear para pesquisas em física e química. No entanto, a palavra nuclear causava preocupação nas pessoas. Então, os especialistas decidiram mudar o nome. Ao remover a palavra nuclear, tornaram a tecnologia mais amigável e acessível, o que foi crucial para sua ampla adoção na medicina. Hoje, os aparelhos de MRI são ferramentas essenciais para diagnosticar tudo, desde lesões ligamentares até tumores cerebrais, permitindo que os médicos obtenham imagens claras dos órgãos internos sem usar radiação prejudicial. As imagens obtidas são incrivelmente detalhadas, ajudando os profissionais de saúde a desenvolver melhores planos de tratamento. Não é surpreendente como uma simples mudança de nome ajudou a revolucionar a imagem médica e a melhorar o cuidado com os pacientes. Prepare-se para o espetáculo de relâmpagos. Todos os dias, cerca de 8,6 milhões de relâmpagos atingem a Terra. Essa é uma cifra impressionante, aproximadamente 100 descargas por segundo. Esses poderosos fenômenos naturais não só impressionam, mas também desempenham um papel importante no ecossistema do nosso planeta. O relâmpago ajuda a fertilizar o solo de forma natural, transformando o nitrogênio do ar em uma forma que as plantas podem usar. Esse processo é vital para o crescimento delas e sustenta diversos ecossistemas. Embora pareça incrível, a maioria dos relâmpagos ocorre durante tempestades, que podem ser perigosas se você estiver do lado de fora. Cada relâmpago pode carregar até 1 bilhão de volts de eletricidade, atingindo tudo em seu caminho. Não é surpreendente como algo tão belo pode ser tão perigoso? Os aspectos científicos dos relâmpagos são tão fascinantes quanto o fenômeno em si, incluindo a rápida expansão do ar aquecido a milhares de graus. Então, da próxima vez que você ver uma tempestade se aproximando, reserve um momento para apreciar o show elétrico que a natureza oferece. Você pode se surpreender. Maionese durante a guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos mostraram uma incrível criatividade ao usar maionese como lubrificante para as esteiras barulhentas dos tanques. Quando os lubrificantes tradicionais se tornaram escassos, esses homens corajosos recorreram a itens do dia a dia para resolver problemas. A textura espessa e cremosa da maionese se revelou uma solução surpreendentemente eficaz, facilitando o movimento dos tanques em terrenos difíceis. Imagine a cena. No meio do caos da batalha, um soldado pega um pote de maionese para silenciar as esteiras ruidosas. Esse uso incomum de um condimento comum não apenas destaca a criatividade dos militares, mas também reflete as dificuldades que enfrentavam, muitas vezes, improvisando soluções com o que tinham à mão. Embora isso possa parecer estranho, tais ações ressaltam a determinação e a engenhosidade que os soldados dependiam em tempos difíceis. Quem diria que algo tão simples poderia mudar tanto a situação no campo de batalha? Difícil de acreditar, mas a Finlândia ama o verão à beira-mar. Em muitas cidades finlandesas, o verão é um tempo ativo na costa. Durante esses meses quentes, os moradores se dirigem ao mar, transformando as praias em lugares movimentados de encontro. Com belos arquipélagos e muitas ilhas, o mar se torna um espaço para velejadores, pescadores e famílias que aproveitam piqueniques. Cidades costeiras como Helsinki e Turku se orgulham de seus lindos portos, convidando turistas a explorar atrações históricas, experimentar frutos do mar frescos ou simplesmente relaxar ao sol. Festivais frequentemente ganham vida, mostrando música e arte locais, enquanto os mercados se enchem de produtos frescos e artesanato.
O clima quente favorece atividades ao ar livre, de nadar a esportes náuticos, e fica claro por que o verão na Finlândia está ligado ao mar. Você já se perguntou como os finlandeses celebram esses dias ensolarados? Você sabia que as águias de cabeça branca dançam no céu? Durante a época de reprodução, essas aves magníficas realizam impressionantes danças aéreas que são de tirar o fôlego. Subindo alto no céu, as águias se entrelaçam com suas garras, criando um espetáculo dramático e gracioso. Esse voo incrível não é apenas um show, é uma parte importante do seu ritual de acasalamento. Ao executar essas manobras complexas, elas mostram sua força, agilidade e habilidade de trabalhar em casal. Observadores frequentemente se maravilham com como essas poderosas aves, com envergadura de mais de 2 metros, realizam acrobacias complicadas, girando e rodopiando em uma dança linda. Essas exibições não só atraem parceiros em potencial, mas também fortalecem os laços entre eles, o que é um aspecto crucial para o sucesso reprodutivo. Então, da próxima vez que você avistar uma águia de cabeça branca, lembre-se de que suas habilidades de voo são importantes não só para a caça, elas também desempenham um papel fundamental no amor e na vida familiar. Prepare-se para se surpreender com o dote de 16 milhões de dólares. Em 2012, um magnata chinês chamou a atenção ao presentear sua filha com um incrível dote de mais de 16 milhões de dólares. Essa quantia impressionante incluía carros luxuosos, montanhas de ouro e até ações de sua empresa, mostrando como a riqueza se entrelaça com as tradições culturais. Em muitas culturas, o dote simboliza não apenas apoio financeiro, mas também status social e orgulho familiar. Essa demonstração de riqueza gerou discussões sobre os extremos da opulência e as expectativas que recaem sobre as famílias durante os casamentos. Enquanto a maioria dos casais sonha com uma celebração modesta, essa história destaca uma realidade diferente, onde fortunas podem redefinir os costumes matrimoniais. Como essa prática afeta os relacionamentos modernos e os valores da sociedade hoje. Isso levanta questões interessantes sobre amor, riqueza e os sacrifícios que as famílias fazem em momentos tão grandiosos. Você sabia que a Suíça tem um sistema de defesa impressionante? A Suíça é famosa por sua posição neutra e paisagens deslumbrantes, mas também possui uma impressionante estrutura de proteção, com mais de 3.000 maneiras de repelir invasores. Essas medidas incluem pontes explosivas, que podem ser detonadas em caso de ataque, bloqueando rotas de transporte essenciais. Além disso, a Suíça esconde habilidosamente sua artilharia nas montanhas e túneis, dificultando a sua localização por potenciais invasores. O exército suíço desenvolveu essas estratégias ao longo de décadas, garantindo a proteção do país e mantendo sua reputação pacífica. Essa combinação única de inovação e geografia torna as medidas defensivas da Suíça tanto fascinantes quanto eficazes. Com um forte foco na segurança, como a Suíça equilibra a prontidão militar com uma abordagem pacífica em relação aos assuntos globais. Vamos revelar a verdade sobre os concursos de beleza. Na década de 1930, em uma cidade do Texas, aconteceu um evento inusitado, quando os concursos de beleza tomaram um rumo único. Em vez de focar em rostos ou personalidades, as participantes mostravam suas pernas usando sacos na cabeça, para que os jurados pudessem se concentrar apenas em seus dedos dos pés. Esse concurso peculiar não só despertou curiosidade, mas também mostrou a profunda dependência da América em relação aos padrões de beleza da época. Embora isso possa parecer estranho hoje, o concurso focado nas pernas refletia as opiniões da sociedade sobre feminilidade e atração física, incentivando as participantes a mostrarem seu melhor, literalmente. Esse concurso excêntrico se tornou parte do folclore local, oferecendo uma visão de como as percepções de beleza podem ser criativas e estranhas. Imagine o que aconteceria se um concurso assim fosse realizado hoje. As pessoas aceitariam ou considerariam absurdo. Esse olhar fascinante para o passado ainda levanta questões sobre como definimos a beleza. Acredite ou não, o soluço pode durar anos. Essa foi a realidade de Charles Osborne, que soluçou continuamente por 68 anos após um acidente em uma fazenda em 1922. Tudo começou quando ele caiu enquanto tentava pesar um porco, o que provocou uma reação estranha em seu corpo. Charles não tinha soluços de vez em quando. Eles o incomodavam todos os dias, às vezes várias vezes por minuto. Apesar dessa condição incomum, ele levou uma vida normal, casou-se e até se tornou pai.
Os médicos ficaram perplexos com seu caso, e embora o soluço geralmente seja temporário, sua história mostra o quão imprevisíveis nossos corpos podem ser. Ele tentou várias soluções, desde beber água de cabeça para baixo até prender a respiração, mas nada funcionou. No final, seu soluço se tornou parte de sua vida, tornando-o uma figura interessante na história médica. Não é incrível como o corpo humano funciona? Você ouviu sobre o desastre no Aquadome em Berlim? No dia 16 de dezembro de 2022, ocorreu um incidente chocante no hotel Radisson Collection. O Aquadome, um magnífico aquário de acrílico com 25 metros de altura, explodiu repentinamente. Esse enorme aquário atraía turistas e moradores locais, com seu elevador de vidro que oferecia uma vista incrível da vida marinha, mas enfrentou uma catástrofe inimaginável. Quando o tanque se rompeu, cerca de 1.500 peixes foram parar nas ruas de Berlim, criando caos e uma cena inusitada para os transeuntes. As consequências foram significativas. Houve danos sérios na infraestrutura do hotel e nas redondezas. Equipes de limpeza foram rapidamente mobilizadas para recolher os peixes e reparar os estragos. Esse estranho incidente não apenas destacou a beleza das exposições aquáticas, mas também levantou questões sobre os padrões de segurança em grandes instalações. Quais outras surpresas podem estar escondidas em nosso ambiente urbano?